Bem, gente, continuando, né, nosso estudo da relação do direito tributário com outros ramos do direito, nós vimos sua relação com o direito financeiro e direito administrativo. O próximo ramo do direito que eu trouxe no slide é o direito penal, né? Acredito que também se estuda aqui na FASP em Tributário 2, a questão das relações dos crimes tributários. Eu não sei se é uma eletiva, depois eu vou até ver com o pessoal. Porque realmente direito penal tributário, né, os crimes tributários, tem uma lei específica, tem jurisprudências, vastas jurisprudências específicas sobre esse tema. E aí a lei 8.137 de 90, ele prevê mesmo as espécies penais que se relacionam com os crimes, na verdade, contra a ordem econômica e financeira, que são conhecidos como crimes tributários, certo? E aí, efetivamente, esse direito, essa é uma ligação muito forte que tem direito penal e direito tributário. E aí, só uma observação, né? Como, na verdade, o fim último, a finalidade do fisco é arrecadar o tributo. O entendimento jurisprudencial que a gente encontra hoje nos tribunais superiores é que quando há o pagamento integral do valor principal, multa moratória, multa punitiva e juros, extingue-se a punibilidade. Mas aí é uma discussão que a gente tem que aprofundar bastante para analisar esses crimes tributários, né? Não é objeto da nossa disciplina de direito tributário 1. Direito processual civil, né? É necessário que a gente saiba noções de execução, né, do processo executivo, para que a gente entenda, aprenda e estude a execução fiscal, né? Vocês lembram que nós estudamos execução, processo executivo no semestre passado e ficou da gente efetivamente falar mais sobre a execução fiscal. Faremos nessa disciplina quando a gente chegar justamente nessa parte de redirecionamento, em que a gente vai dar uma análise de algumas questões gerais sobre a execução fiscal, porque também é tema de tributário 2, em que se estuda especificamente os processos, tanto administrativos como judiciais tributários, e tem uma parte só da execução fiscal, certo? Então, para que se entenda efetivamente essa questão da execução fiscal, a gente tem que ter noções de processo executivo. E algumas coisas de processo civil se aplicam também na questão do processo tributário subsidiariamente, certo? Até porque a lei de execução fiscal é uma lei muito antiga, né, de 1980. E aí algumas questões processuais aplicam-se subsidiariamente o CPC. Direito civil, e é muito importante que se diga essa relação direito tributário com direito civil, né? Eu trouxe o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que a gente não pode esquecê-lo, né? Que diz que a lei tributária, ela não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. E aí qual é a parte do 110 que a gente tem que se atinar para essa relação dele com o direito civil? Quando ele fala que a lei tributária não pode alterar o sentido de institutos do direito privado. A lei tributária não pode mudar o entendimento que o direito privado, no caso o direito civil, delimita ou determina, por exemplo, para o casamento, se houver efetivamente alguma consequência tributária em relação àquele contrato, né, aquele vínculo contratual que é regido pelo direito civil. A legislação tributária não pode modificar o conceito desse instituto civil, certo? E tantos outros institutos civis, que vocês estudam direito civil com o pessoal, né, com acho que Jonas, Pedro Joseph, Pedro Augusto, acredito também é civilista. E aí os institutos que vocês estudam em direito civil, a legislação tributária não pode chegar, olha, por casamento eu entendo isso, isso e isso. Por negócio jurídico eu entendo isso, isso e isso. Não, esses institutos já estão delimitados por outro ramo do direito. O que o direito tributário pode fazer, né, a legislação tributária, é utilizar
a conceituação desse instituto e, com base nela, prever repercussões tributárias, certo? Mas não pode, de forma alguma, alterar a conceituação de institutos previstos nos direitos privados. E, por fim, a ligação entre direito tributário e direito constitucional, nós aprenderemos, aprofundaremos ainda mais, acho que na próxima semana. Eita, não, acho que próxima semana ainda não, que a gente vai finalizar os princípios tributários, as limitações ao poder tributar. Mas eu acho que dessa semana a outra a gente inicia o sistema constitucional tributário. E nós veremos que, inevitavelmente, também conversar sobre direito tributário é conversar sobre direito constitucional, porque as bases que respaldam o direito tributário estão na Constituição Federal. A delimitação de quais impostos, de quais tributos, os entes federativos podem instituir, quais são os impostos específicos que cada ente pode instituir, estão na Constituição. A delimitação de que tipo de norma pode reger as normas gerais do direito tributário está na Constituição. A forma de instituição de alguns tributos está prevista na Constituição. Então, a Constituição, ela tem um sistema mesmo próprio de tributação. Por isso que a gente chama de sistema constitucional tributário, que tem normas efetivamente que vão reger todo o andamento do direito tributário na seara infraconstitucional, certo? Então, gente, a gente finaliza por aqui, Infelizmente, a gente não teve aula ao vivo hoje para que a gente pudesse avançar no tema, e eu prefiro realmente começar a estudar as limitações ao direito tributário quando a gente estiver ao vivo, certo? Porque é uma matéria maravilhosa. Eu era encantada com essa matéria de limitação ao poder tributário, Os meus amigos não compreendiam como era que eu gostava, porque realmente tem muitas exceções, e aí às vezes você se embanana por conta de alguns princípios. Mas eu adorava estudar essas limitações. Eu criava tabelas e tudo para ter bem fresquinho na minha mente quais eram as exceções em relação a cada princípio. E aí espero que vocês gostem da próxima aula e que também criem esses mapas mentais que chamam, para que vocês não esqueçam as exceções em relação a cada princípio e não confundam, certo? Mas vai ser muito legal nossa próxima aula, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Ótima noite para vocês e até a próxima aula.